Olá! Começa agora mais um Juca Kfouri entrevista na sua TVT, hoje estendendo o tapete, tapete vermelho, tapete azul, tapete verde, tapete amarelo, escolha a cor do tapete, para que Felipe Neto converse com a gente. Este jovem brasileiro que dá esperança na gente sobre o futuro do país. Eu quero começar, senhor Felipe Neto, lhe dizendo duas coisas que eu não costumo dizer, pelo menos antes de entrevistar quem quer que seja. A primeira coisa é a seguinte: eu tenho profunda admiração pela sua coragem pessoal. Profunda admiração, de muito tempo, muito tempo. E a segunda coisa que eu me sinto obrigado a te dizer, por mais rococó que possa parecer, é que eu olho para você, apenas 3 anos mais velho do que meu filho caçula, meu quarto filho, que por sinal também se chama Felipe, e não consigo disfarçar um sentimento paternal. Eu diria a você que o senhor Alexandre entenderá perfeitamente o que eu estou dizendo, no sentido assim da vontade de proteger, de pôr no colo, de não deixar que ninguém faça mal. Dito isto, feito o confete que você merece, temos contas a ajustar, senhor Felipe Neto. Porque eu sei perfeitamente que o senhor andou magoado comigo pelas críticas que eu fazia ao Botafogo de Futebol e Regatas, clube pelo qual torci durante toda a minha infância, porque era o alvinegro que era campeão. Eu precisava ter um alvinegro campeão. E era o Botafogo, de Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo, Zagallo, Newton Santos, Pampolini, Manguinha, enfim, sempre fui um torcedor do Botafogo. E sempre fui um crítico, não apenas do Botafogo, mas do Corinthians também. Não sei se você sabe, eu não posso ir a jogos do Corinthians, porque eu sou hostilizado por boa parte dos corintianos que dizem que eu sou muito crítico em relação ao Corinthians. Então eu queria zerar essa pedra antes de começar a nossa entrevista. Vamos que vamos. O que tanto te magoou das minhas críticas ao Botafogo? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra enorme estar aqui na sua presença. Suas palavras doces e gentis, muito, muito obrigado. Me faz muito feliz. Não, eu acho que quando se trata de futebol, eu costumo dizer que eu tenho 2 patamares de sanidade. Um deles tratando de todos os assuntos da humanidade e o outro tratando de futebol, onde nesse aqui a minha insanidade é o que controla. O futebol, ele é um fator para mim de muita dificuldade de me manter com os pés no chão, coração tranquilo e mente calma. Então, quando os assuntos caem, né, sobre o Botafogo, eu costumo ser muito reativo. Só que veja só, eu imediatamente esqueço pouco tempo depois, porque o futebol é isso, ele é a euforia, o enlouquecimento, que entra para a história, e o que é, assim, insignificante do ponto de vista de te deixar amargurado, preocupado, etc., passa. Então eu juro de todo o coração, eu não lembro o que foi exatamente. Que Porque ótimo! é isso, é porque a gente tem essa gana de querer defender o clube do coração, às vezes com muito mais irracionalidade do que a gente defende a própria vida, né? Então deve ter sido algum caso desses, mas tá a história passada, eu nem lembrava mais. Ô Felipe, vou te contar então um bastidor que talvez você não saiba. Corre nos corredores de General Severiano que tratar com o Textor é fácil. Duro é tratar com o Felipe Neto. Você sabia disso? Gente, que eu não queria essa fama, não. Pois é. Bom, muito bem. Zerada a pedra, Super. todo mundo sabe, Felipe Neto lançou um livro que já é best-seller pela Companhia das Letras. Como enfrentar o ódio. E aí eu queria começar, Felipe, por uma questão que para mim é delicadíssima e que eu entendo perfeitamente e sobre a qual eu te confesso eu tenho 1 milhão de dúvidas. A coisa de ser intolerante com a intolerância. Como é que você, enfim,
trata com isso, trabalha esta ideia de dizer, não, há um certo tipo de intolerância que não tem acordo. Há que ser intolerante. Olha, essa é uma visão que é trazida pelo filósofo Karl Popper, que é um filósofo que não é nem um filósofo de esquerda propriamente dito, ele é muito utilizado por liberais, inclusive. É um bom filósofo que eu não concordo 100% com tudo, mas que traz muita coisa interessante para o debate. O que ele sempre disse nessa visão foi, para que a gente mantenha uma sociedade tolerante, ou seja, para que a gente tenha uma sociedade que aceita a diferença, que debate com inteligência, que não vai segregar, inferiorizar e macular qualquer pessoa por qualquer condição que seja, essa sociedade, para ela existir, ela precisa, dentro de um pacto civilizatório, ele não usa essas palavras, aqui são as minhas, mas dentro desse pacto, ela precisa ser intolerante com apenas uma coisa, com o que é intolerante. Então, por isso é o paradoxo da intolerância, que é criado pelo Karl Popper. Tudo aquilo que ameace essa coexistência, que pregue a segregação, que pregue a inferiorização, esse discurso precisa ser rejeitado pela sociedade. Por isso, deve agir com intolerância perante os intolerantes. É um paradoxo, às vezes fica difícil de compreender, mas não tem nada a ver com a liberdade de expressão, por exemplo. Então, a questão aqui é a responsabilidade daquilo que você causa na sociedade. Se o que você causa na sociedade é o aumento da intolerância, então você precisa ser enfrentado. O problema é que a gente vive hoje numa sociedade onde essa intolerância se tornou gigantesca. E a nossa luta precisa ser igualmente gigantesca. E quando a nossa luta fica gigantesca contra essa intolerância gigantesca, eles tentam argumentar que estão sendo silenciados. Não estão. Eles deveriam ser a minoria insignificante. Eles deveriam ser aqueles que são repudiados pela sociedade. Porém, no nosso ambiente de total destruição desse tecido social, de ruína da nossa possibilidade de convivência, eles crescem e se dizem perseguidos. Não são. Nós é que precisamos enfrentá-los para resistir como sociedade. Felipe, então, veja uma coisa. Eu passei um tempão dizendo o seguinte, meus limites. Eu não consigo conversar com alguém que diga, olha o que eu vou dizer, não é o racista, o fascista, o nazista, o homofóbico. Eu não consigo conversar com alguém que me diga que a Terra é plana. Porque aí eu não tenho mais argumento. Tá? Mas aí eu me deparo com algumas pessoas generosas, não racistas, não homofóbicas, que acham que a Terra é plana. Não devo investir meu tempo para convencê-lo de que a Terra não é plana? Depende do grau em que essa pessoa está submersa nas teorias conspiratórias. O terraplanismo, ele não existe por si só. Ele não é simplesmente uma crença, ele não é algo que alguém decidiu, olha, vamos aqui dizer que a Terra é plana e vamos tentar trazer pessoas para formar um grupinho. Não. O terraplanismo, ele faz parte do que a gente chama de teorias conspiratórias. São criadas essas teorias com objetivos políticos de controle de massas e de poder. A teoria da Terra plana, você pode ver que ela vem intrinsecamente conectada com a religião. Ela tem a ver com a fé. Por que a Terra é plana? Porque é uma criação de Deus. Por que ela não é? Por que o globalismo tenta impedir que as pessoas saibam que a Terra é plana? Porque seria a prova de Deus. Então, eles incorporam Deus para criar essa teoria do globalismo, do controle das pessoas e, a partir daí, começar a introjetar os ideais de extrema-direita. Então, essas teorias conspiratórias, a gente tem que saber até onde essa pessoa está afundada. Ela realmente já mergulhou a ponto dela participar de todos esses grupos, está completamente envenenada por isso, porque se for o caso, é muito difícil dialogar com essas pessoas, muito difícil. Você me pergunta, qual seria então a solução para esse caso? Eu não sei. A educação falhou com essa pessoa, o Estado falhou com essa pessoa e a sociedade também falhou com essa pessoa e a própria pessoa falhou consigo mesma. O que fazer a partir daí? Não sei, não sou especialista. O que a gente precisa é lutar para que a pessoa não chegue lá, para que a pessoa não encontre essas teorias conspiratórias criadas e planejadas com o intuito de radicalizar e levar essas pessoas para o caminho da extrema-direita. De que forma a gente impede isso? Tem que ter uma união entre pessoas, uma união entre o legislativo, uma união junto com o judiciário e as plataformas. Teoria conspiratória
comprovadamente mentirosa tem que ser abolida da internet, tem que ser proibida de circular, tem que ser combatida pelas próprias plataformas. Se as plataformas combateram tão veementemente, não tanto quanto deveriam, mas tentaram, a questão da antivacina durante a pandemia, por que continuam sendo lenientes? Por que continuam permitindo? Por que continuam sendo coniventes com outras teorias conspiratórias que também causam danos irreparáveis à sociedade? Porque elas lucram com isso. Enquanto a gente, como sociedade, não empurrar para que elas proíbam esse tipo de circulação, vai ser muito difícil da gente enfrentar. E aí, quando você encontra essa pessoa que parece esclarecida, bem educada, não é uma pessoa racista, não é uma pessoa neofascista, nada disso, mas acredita na Terra plana, você se vê numa situação onde o que eu faço com essa pessoa? E aí é investigar. Será que ela só acreditou numa mentirinha ou ela está mergulhada? Se ela só acreditou numa mentirinha, dá para salvar. Felipe, imaginemos, seria uma catástrofe para o Brasil, no que me diz respeito, mas que amanhã eu me eleja presidente da República. Você aceitaria ser o ministro da Comunicação? Olha, é complicado. Eu, obviamente, tenho contatos, né, no Palácio, eu tenho pessoas que me querem bem. Não chegou a rolar nenhum tipo de convite formal para nenhum cargo, mas eu sempre deixei muito claro que, para mim, é uma impossibilidade. Até porque eu defendo, Juca, de uma maneira muito veemente, que a lei deva proibir que pessoas que exerçam cargos públicos eleitos ou indicados, que essas pessoas monetizem conteúdo digital, tá? Porque isso gera um conflito de interesse. Então, você ter influenciadores que são deputados, senadores ou ministros, para mim, gera um conflito de interesse, porque essa pessoa vai ter um interesse na popularização de seu conteúdo e vai se utilizar da máquina pública para ampliar esse alcance e ganhar mais dinheiro. Então, eu sou contra. Então, como toda a minha renda, todas as minhas possibilidades financeiras vêm dessa parte de criação de conteúdo, seria basicamente um suicídio econômico. Eu fazer parte de um governo sendo através de eleição ou sendo através de indicação. Então, hoje seria uma impossibilidade. Eu ainda não tenho condição de simplesmente abdicar de tudo que eu recebo de dinheiro na vida. Mas, no futuro, eu não costumo fechar nenhuma porta, né? Vai saber o que vai acontecer com o Felipe Neto de 50 ou 60 anos. Opa, então já tenho um bom argumento para minha candidatura. Olha, quem sabe e tal. Muito bom. Felipe, é conhecida a teoria, não, a constatação, né, de que existem as chamadas dores do crescimento. Né? Todos nós as sentimos. Eu queria esmiuçar um pouco com você as suas dores do crescimento. Você nasce em 88, a ditadura já querendo ir embora, felizmente, graças aos movimentos sociais todos e tal. Você passa a infância ainda sob um período ditatorial, mas quando você se dá como gente, já temos democracia, já voltamos para presidente e tal. Que noção você tinha da ditadura e como é que foi, né, toda a transição que você foi passando? Quanto doeu em você? A minha geração, ela foi a última geração, né, da ditadura, porque a Constituição é de 88, então foi realmente a última geração. Ainda tivemos ali até a eleição do Collor, aquela confusão toda, Sarney morre, enfim, toda a questão que a gente viveu, Tancredo, mas o que para mim foi muito importante foi ouvir as histórias recentes da ditadura. Eu sinto que quanto mais a gente foi se distanciando, mais os discursos e a idealização da ditadura, ela foi meio que se dissipando. A minha geração não, a minha geração tinha uma rejeição forte, principalmente a minha geração de jovens mesmo, tinha uma rejeição forte porque ainda era muito vivo, ainda era muito presente no ideário dos nossos pais, nas conversas da escola, né, em tudo que acontecia ainda era muito recente. Eu sinto que hoje, por exemplo, já há uma desconexão grande entre a juventude e o medo da ditadura. Por quê? E aí, para mim, é uma falha grande que o Brasil comete como organização mesmo, como sociedade, como Estado. Nós precisamos de um maior investimento em cultura, museu e história. Porque é dessa forma que a gente relembra o nosso passado. Por que existe um memorial do Holocausto lá no meio da Alemanha, no coração da Alemanha? Por que eles levantaram aquilo? Para que não se esqueça. O Brasil não só esqueceu ou tenta esquecer,
como ainda por cima nós tivemos a lei da anistia, que foi uma das maiores vergonhas da história dos 500 anos do Brasil desde a invasão dos portugueses. Então, em 500 anos, uma das maiores vergonhas, um dos maiores vexames da nossa história foi a lei de anistia, criada para simplesmente empurrar esse assunto logo e resolver, e trazer de volta os exilados, proteger os militares, mas principalmente fez com que nem a justiça acontecesse e nem a memória fosse consolidada. Então hoje a gente tem pessoas que não têm medo da ditadura porque não sabem a realidade dela. A minha geração teve. Porém, eu tive influência muito forte de um tio que eu conto no meu livro, no Como Enfrentar o Ódio, eu conto a influência desse tio, que era um grande nostálgico da ditadura. Acreditou em toda aquela balela, essa grande mentira de que a ditadura botou ordem no país, que a ditadura aumentou a educação, de que a ditadura ampliou a nossa economia, de que a ditadura era incorruptível, que é a maior mentira a respeito dos militares. Nunca houve tanta corrupção nesse país. Se você pegar o período da ditadura militar e comparar com qualquer outro período, é incomparável a quantidade de corrupção que aconteceu. Então, a minha memória ela foi muito afetada pelo frescor da ditadura enquanto eu crescia. Porém, isso me fez com que resistisse a esses ideários do meu tio, essas coisas enlouquecidas do meu tio. Principalmente aqui, Juca, eu queria muito falar sobre isso porque é importante. A arte foi fundamental. Porque desde os 12 anos de idade eu entro no teatro e eu encontro na arte a minha vida. Eu encontro o meu propósito. Fosse num palco, fosse gravando, fosse o que fosse. Então, a arte é o primeiro alvo, né? A cultura é o primeiro alvo de qualquer tipo de governo autoritário ou de pessoa autoritária. Então, como um artista que eu me considerava desde os 12 anos de idade, embora não ganhasse dinheiro, eu dizia, não, ditadura não, porque eu não posso ter aquilo que eu mais amo controlado pelo governo através da censura. Então, a arte me salvou de possivelmente acreditar ou defender um regime ditatorial. Para você ter uma ideia, Felipe, todos nós tivemos esse tio. Eu tinha um que um dia, eu de grupo clandestino, imagine, discutia com ele e ele um dia me disse, para tentar me convencer de que ele não era o monstro que eu de alguma maneira fazia entender que eu achava que ele fosse. Ele me disse, ô Juca, deixa eu deixar claro uma coisa para você. Eu gosto de ordem. Eu, por exemplo, sou fã do Fidel Castro. Eu falei, tio Guta, então não se fala mais disso. Né? Ele queria um feitor, né? Fosse de que cor fosse. É isso. Me lembra muito um sentimento de desejo monárquico, né? Uma coisa isso, meio... isso. E existem essas pessoas de fato, né? Os próprios iluministas, vale a gente lembrar, desculpa aqui viajar um pouco, mas os próprios iluministas que primeiro vão se revoltar contra a monarquia e depois vão dizer, não, pera lá, podemos ter um rei desde que seja um déspota esclarecido, né? Aí esclarecido, a gente pode... exatamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Sabe aquela entrevista que você começa a fazer sabendo que você não vai conseguir fazer todas as perguntas, a menos que alguém generoso entre no meu ouvido e diga, pode estender, pode fazer mais tempo. Essa é exatamente o caso de conversar com o Felipe Neto. Felipe, você foi já patrulhado, perseguido pela esquerda e bastante pela direita. Existem diferenças nessas perseguições, ameaças e tal? Opa, me diga. Olha, eu passei muito mais anos xingando o PT, o Lula e a Dilma, do que eu tenho de anos atacando a extrema-direita, tá? Eu tenho mais anos atacando a esquerda. Como eu falei, né, venho de uma formação mais conservadora, eu sou crismado na Igreja Católica, eu passei por todos os processos de radicalização de direita, tive essa influência desse tio que foi fundamental na minha educação e acreditava piamente que a esquerda era o mal do mundo. A esquerda é o comunismo, a esquerda é a vontade dos poucos controlarem todo o dinheiro e deixarem todo mundo na miséria. Eu acreditava nessas mentiras, porque elas foram me apresentadas muito cedo.
e a gente consolida. Quando a gente cristaliza certas ideias na cabeça, É. leva anos para a gente conseguir dinamitar essas colunas e derrubar esse castelo e a gente começar a pensar de novo. Então, foi um processo muito longo para eu conseguir chegar a essas conclusões. E, enfim, então, quando eu criticava, xingava, atacava a esquerda, o que eu recebia era, obviamente, um retorno de esse garoto é muito burro, esse garoto é muito limitado, e óbvio, muitas reações corretas sobre o que eu estava fazendo. Mas eu não consigo lembrar de uma ameaça de morte, eu não consigo lembrar de uma ameaça de espancamento, e nunca, em nenhum momento dessa história toda, eu recebi qualquer tentativa de intimidação por parte do governo, por parte de qualquer representante público. Nunca. Lula nunca se pronunciou a meu respeito, Dilma nunca se pronunciou a meu respeito, e os números das minhas visualizações eram imensas. Então não é como se fosse uma coisa que ninguém soubesse, ele está se dando importância demais. Eram muitas visualizações. Quando a coisa muda, quando eu começo a ter essa realização de que eu estava do lado errado, começo essa transformação pessoal que vai culminar na minha posição anti-Bolsonaro em 2018, não existe comparação. Não há qualquer nível ou grau de comparação. No primeiro momento em que eu me manifesto como vou votar no Haddad e ninguém deveria votar no Bolsonaro, eu já começo a ser ameaçado de morte. Eu já começo a ser ameaçado de que vão me pegar na rua. Isso vai culminar numa bola de neve, onde hoje eu tenho que andar cheio de seguranças. A extrema-direita, ela não consegue conviver com aquilo que a renegue, que a rejeite, porque ela é absolutamente intolerante e absolutamente autoritária, e sempre vai ser. Então, quando há uma resistência, essa resistência não deve ser dialogada, essa resistência deve ser eliminada. Essa é a visão da extrema-direita. Então, quando eu começo a ser ameaçado e começo a lidar com tudo isso, minha cabeça muda, a coisa realmente vai para outro nível a ponto de receber uma perseguição do governo federal. Eu sou acusado de crime de corrupção de menores, de maneira totalmente absurda, totalmente ilegal. Eu sou acusado formalmente pela Polícia Civil de crime contra a segurança nacional, e isso vindo diretamente do filho do presidente da República na época, e sofro uma perseguição sistêmica absurda e monstruosa que está toda narrada no livro. E nunca passei por nada semelhante enquanto enfrentando um governo de esquerda. E até hoje, Felipe, você tem que tomar cuidado, Zé? Tenho, porque as ameaças elas continuam, embora tenha diminuído, e obviamente a gente hoje não tem mais no governo federal o exemplo da violência, né? O Bolsonaro, enquanto estava no poder, a gente existe, gente, isso existe no mundo inteiro, né? Nós temos uma questão pedagógica, humana, que a gente aprende muito pelo exemplo. O exemplo nos guia muito, como sociedade mesmo. Então, quando você tem, no exemplo da presidência da República, uma figura vil, torpe, grosseira, rude, que manda jornalista calar a boca, que chama homens negros, tem que ser pesados em arrobas, quilombolas, que coloca para fora todo esse veneno, esse ódio, você indiretamente e diretamente influencia milhões e milhões de pessoas a se guiarem pelo exemplo. Então, como hoje não tem mais esse exemplo na cadeira, você teve uma diminuição desse tipo de intolerância. Porém, ainda recebo bastante ameaça, ainda de muita gente que diz que vai me pegar na rua, tem que andar com segurança. Você fez referência a como o Bolsonaro tratou a imprensa. Estamos em meio a uma belíssima polêmica por causa do artigo que a Folha de São Paulo publicou dele na segunda-feira, né? Aceitem a democracia. Né? Tem um M a mais aí, né? Devia ser aceite a democracia, senhor Bolsonaro. Né? Exato. Bom, a Folha de São Paulo é o mesmo jornal que abriu espaços generosíssimos para as suas entrevistas, inclusive falando do seu livro. Como é que você olha para isso, essa coisa da Folha, né? Enfim, em nome do suprapartidarismo, dar espaço para todo mundo? O caso do Bolsonaro seria o ser intolerante com o intolerante? Eu acredito que dar espaço para Jair Bolsonaro falar da maneira como a Folha fez é validar aquilo que não pode ser validado. O lugar de Jair Bolsonaro é na cadeia.
A quantidade de crimes cometidos é suficiente para que a gente possa falar isso sem nenhum medo de ser processado. O lugar de Jair Bolsonaro é na cadeia. O lugar de Pablo Marçal é na cadeia. O que eles fizeram e fazem, a quantidade de crimes somados é tão estarrecedora que o fato deles estarem soltos e nem sequer perto de serem presos, na minha concepção hoje, mostra pra gente a fragilidade do nosso sistema. Parece que todo mundo tem medo, todo mundo tem rabo preso com alguma coisa, uma coisa esquisita, uma coisa estranha. Por quê? O que está acontecendo? Por que o Procurador-Geral da República ainda não fez absolutamente nada? Por que está sentado em cima dos processos a respeito de Jair Bolsonaro? Por que não está tocando para frente? O que está acontecendo? Mas, enfim, deixando isso de lado, o que eu digo é, a validação dessas figuras piora e deteriora a nossa capacidade de manutenção da democracia. Quando você pega o Jair Bolsonaro e você, como jornal Folha, ou Metrópolis, que hoje também publicou, fala assim, vamos ceder espaço como se ele nada tivesse feito. Como se fosse uma pessoa absolutamente comum do debate democrático. E abrir esse espaço para essa pessoa, o que você está dizendo para o povo? Que o que ele faz e o que ele fala é válido, é aceitável. Então eu sou absolutamente contra esse tipo de validação. E esse tipo de validação vem de uma necessidade de acessos. E aí eu vou obviamente, entrar numa crítica que deve ser feita, mas eu não sou contra a imprensa e nem contra a liberdade de imprensa. Eu acredito que a Folha tem, sim, o direito de convidar Jair Bolsonaro enquanto cidadão não condenado, né? Ele, até condenado poderia também, tem todo o direito. Para mim, o que entra nessa questão toda é o que há de interesse por trás de determinados veículos. A minha maior crítica é que nós temos uma mídia, uma grande mídia brasileira, que responde aos interesses de muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Então, essa forma de se fazer mídia hoje, para mim, pode ser benéfica por um lado, principalmente quando todo mundo se une em defesa da democracia, mas pode ser incrivelmente prejudicial para a sociedade, como quando aconteceu um grande acordo entre empresários, entre pessoas do setor judiciário, entre pessoas de vários setores diferentes, na Lava Jato. O que a gente viu durante a cobertura da Lava Jato é um dos episódios mais tristes da história do jornalismo brasileiro, talvez mundial. A gente teve, literalmente, notícias foram acobertadas, informações foram escondidas, enquanto outras eram trazidas à tona todos os dias em grandes manchetes. Então, por quê? Porque atendia aos interesses de pequenos grupos, pequenas famílias. Então, de fato, eu não acredito que essa é a melhor maneira de se conduzir a imprensa, mas eu não sou contra a imprensa de forma alguma. Perfeito, entendi perfeitamente. O Felipe, falando de rabo preso, você perdeu não apenas seguidores, como perdeu patrocinadores, perdeu dinheiro, para falar português bem claro, com as suas posições, não é? Em que medida isso te afetou? Olha, do ponto de vista financeiro, afetou bastante, óbvio, né? Agora, do ponto de vista, qualquer outro ponto de vista não me afetou em nada. Porque, bom, graças a Deus, muito trabalho e, enfim, muita sorte, muitas pessoas e uma equipe maravilhosa, eu não passo nenhum tipo de necessidade. Eu tenho minha tranquilidade financeira e isso me trouxe paz de espírito para poder seguir esse caminho, né? Para poder trilhar essa luta e continuar lutando, mesmo sabendo que eu estava perdendo e fechando portas para inúmeros patrocinadores. Mas é óbvio que em determinados momentos a angústia bate forte, principalmente quando eu vejo algumas pessoas que, enfim, não cabe citar nomes, mas pessoas que têm discursos terríveis, têm discursos que devem ser repudiados e continuam fechando grandes patrocínios. O meu caso específico é muito bizarro, porque em nenhum momento eu promovi nenhum tipo de discurso odioso ou discurso intolerante, exceto contra os fascistas. Então eu perder os patrocinadores é uma coisa muito esquisita, mas é como a realidade é. As marcas não querem se associar com alguém que vai ter aí 20% a 25% de rejeição da sociedade, que hoje diria que é um núcleo duro bolsonarista, né? Em pesquisas isso fica um pouco evidente. Sim. Então eu entendo, e eu acredito que assim, no livro de fato eu conto isso, e não estamos falando de pouco dinheiro, tá? Foram dezenas de milhões de reais perdidos que seriam fechados em campanhas e não foram. Como é que seus sócios reagem a isso, Felipe? Eles não necessariamente têm que ter a mesma posição que você. Olha, eu tenho como um guia de vida me associar com pessoas progressistas, né? Isso é um fato. Eu acho que eu não consigo ter como um sócio, como um amigo, uma pessoa reacionária, por exemplo. Impossível, né? É completamente impossível. Um conservador,
conservador de verdade. Não estou falando conservador que diz que é conservador, mas é um reacionário que busca a volta da Idade Média. Dá para ter como uma pessoa próxima, dificilmente como sócio. Agora, eles são muito respeitosos, eles entendem, os meus sócios entendem a minha luta. E eu tenho um grande sócio, que é o João Pedro Paes Leme, que é o sócio majoritário da Play 9, empresa que temos juntos, que é uma pessoa que pensa exatamente igual a mim em todos esses aspectos. Eu chamo ele de irmão mais velho. E ele me defende, ele luta por mim e ele compreende, mesmo que isso faça a empresa doer um pouco, às vezes sangrar, mas de alguma forma ele consegue colocar a nossa relação acima da questão financeira. E é isso, não tenho o que fazer, né? Ou eu me desfaço de todos os meus negócios para viver essa vida de luta, ou eu vou tentando conciliar. Então eu vou tentando conciliar. Legal. João Pedro Paes Leme, além do mais, é um profissional de primeiríssima ordem. Foi durante muito tempo da Rede Globo de televisão, da área de esporte, conheço bem. Muito bom. Agora eu queria que você me dissesse como é que você olha hoje, em 2024, para as manifestações de 2013, de 11 anos atrás. Eu vejo como uma gigantesca consequência de uma manipulação midiática da população. Então, o que tinha para se reivindicar naquele período? O que tinha? O Brasil, obviamente, não estava no melhor dos momentos, mas estava num momento positivo. O Brasil estava num momento positivo. O PIB tinha crescido 2%. Tinha crescido 1%, mas foi corrigido depois e percebeu-se que cresceu 2%. A gente vinha numa taxa de desemprego menor, se eu não me engano, de toda a época histórica que começou a ser estudado. Então a gente tinha um desemprego baixo, a gente tinha... a inflação estava controlada. Por alguma razão, a gente vê milhões de pessoas indo para as ruas, gritando, babando, enfurecidas, numa grande união contra o quê? Ninguém sabia. Contra o PT, contra a corrupção, contra o Lula, contra a Dilma. Mas por quê? Ninguém sabia de verdade, Juca. Eu tava lá, eu sei porque eu tava lá. Ninguém me contou. Eu tava lá com máscarazinha do V de Vingança, achando que eu tava colocando o Brasil nos trilhos. Ninguém naquelas manifestações sabia o que estava reivindicando. Era vem pra rua, vem pra rua. Pra quê? Não sabemos, não sabemos. Porque a reivindicação ali era consequência. Agora a gente sabe. Era consequência de uma grande manipulação midiática para fomentar o ódio na sociedade brasileira. E a Lava Jato foi absolutamente determinante para isso, embora ali a gente estivesse ali num processo embrionário ainda da Lava Jato, a gente tinha dia e noite, dia e noite, dia e noite, os veículos divulgando que esse era o momento mais corrupto da história do Brasil, que o PT era o partido mais corrupto da história da humanidade, que o Lula era o grande vilão desse país. Por que isso acontecia? Porque nós estávamos já no terceiro governo de esquerda, no terceiro governo que não queria atender e resistia bravamente contra as políticas neoliberais e resistia ao empresariado, na medida do possível, é óbvio. Todo mundo sabe que não dá para ser totalmente, mas que resistia ao máximo possível, que tentava lutar pelos direitos dos trabalhadores e lutar pelas garantias já estabelecidas de planos sociais para a gente poder diminuir a desigualdade. Isso irrita a elite burguesa brasileira. A elite burguesa brasileira é uma elite burguesa burra, é uma elite burguesa intelectualmente inferior, ela não tem nenhuma capacidade argumentativa para se sustentar em suas próprias ideias. Ela acredita que a exploração do trabalhador é a solução para o próprio lucro. Ela acredita que a diferença, a disparidade grotesca de renda é justificável através do seu próprio sistema. Ela acredita piamente que ela deve ser uma elite minoritária, exclusiva e que trata todo mundo como inferior. Aeroporto não pode ter classe média, tem que andar de ônibus. Empregada doméstica não pode ter direito. Como assim querer que todo mundo seja CLT e tenha uma porrada de direito? E o PT vai lá fazendo todos esses processos que vão mudando essa mentalidade da classe média brasileira e colocando muita gente na classe média, e essa elite burguesa se vê traída, se vê com ódio. Então esse pacto, esse grande pacto que foi feito, que é visível. E todo mundo pode estudar a história recente do Brasil e perceber. Ele foi feito através de grandes empresários, através de grandes políticos, através de grandes juristas e através da grande mídia. E eles pulverizam o ódio na mente do brasileiro. E culmina na explosão de 2013. Eles ainda assim não vencem a eleição.
E ali é o golpe fatal para todo esse acordo. Quando eles não vencem a eleição de 2014, é o golpe fatal para eles perceberem: nós não vamos mais ganhar eleição alguma. Ou a gente dá um golpe e acaba de vez com a imagem do PT através da desinformação, ou de fato a gente não vai conseguir voltar a ter os tucanos no poder. O interesse não era um Bolsonaro surgir, só que ele surge. Por quê? Porque esse grande pacto esquece que quando você planta o caos, você não colhe solução sem caos. A solução vai vir do caos. E foi isso que aconteceu. Claro. Tal história. É o Trump também, né? Acredite que ele tentará fazer tudo o que ele prometeu. Não, que chegar lá, não, chegar lá e tenta fazer, pelo menos, se a sociedade não conseguir frear. Eu queria que você explicasse para a gente como é que foi a sua passagem da ideia da meritocracia para a ideia da justiça social. Eu era, né, o famoso pobre de direita, que para mim é uma das maiores tragédias que existem, tá? Alguém ser pobre e ser de direita é uma das maiores tragédias que pode acontecer com o ser humano. E o Brasil, infelizmente, tem uma grande massa de pessoas pobres de direita. Por quê? Porque a direita passou a ser a vendedora de sonhos, a esquerda parou de vender o sonho. A esquerda, em algum momento histórico, e aí precisa ser analisado, ela diminui a sua vontade de falar com essas pessoas mais pobres e vender a elas um sonho do possível, e a direita, a extrema-direita, vai começar a ocupar esses espaços. Como? Através de duas coisas fundamentais: a fé e o empreendedorismo. A manipulação dessas massas, das pessoas mais vulneráveis, através dessas duas armas, fé e empreendedorismo, faz com que o pobre se torne de direita. É claro que existem muitas outras, mas essas são as principais. E aí eu era um desses pobres de direita. Eu acreditava que o que a esquerda queria era o poder. A direita queria era poder proporcionar a todo mundo a possibilidade de crescer e enriquecer. E eu, por acreditar nisso, acreditava, lógico, na meritocracia. Quem tem mérito, cresce. Quem merece, ganha dinheiro. Quem trabalha muito, fica rico. Bom, isso é a maior mentira já contada, né? Eu acho que não tem outra mentira maior do que essa que nós podemos contar para alguém. Então, quando eu começo a questionar a meritocracia, é justamente quando eu começo a ganhar dinheiro. Porque quando eu começo a ganhar bastante dinheiro, eu começo a olhar para as pessoas, eu começo a ver por que eu tô ganhando esse dinheiro todo? O que eu fiz de diferente? Você foi genial em começar a gravar vídeos, você foi genial nisso, você foi genial naquilo. Não. Eu fui um fruto de oportunismo, timing, sorte e competência. Mas a competência é um dos fatores. Existem vários outros fatores que foram fundamentais. Eu acredito piamente que o fato de eu ser branco, homem, heterossexual, cisgênero foi fundamental para esse sucesso todo também. Eu não tenho a menor dúvida disso, é só ver a dificuldade de um youtuber negro conseguir prosperar. Então eu começo a sentir uma angústia e até certa forma uma culpa de dizer: por que eu cheguei até aqui? Foi só por mérito próprio? E aí eu começo a questionar essas questões todas meritocráticas. Eu começo a ver as pessoas que foram deixadas para trás enquanto eu ascendi socialmente. E eu começo a ver que eu não tinha nada de espetacular para merecer tudo que eu ganhei. E a partir daí eu começo a estudar profundamente a meritocracia. Mas quem me faz mais questionar a meritocracia, ainda num primeiro momento, é minha mãe. Por quê? Porque o que a meritocracia diz? Que aquele que se esforça muito, colhe muito. Isso é mentira. Eu vi minha mãe trabalhando 13 horas por dia, durante décadas, e não sair do mesmo lugar. Ela não evoluiu financeiramente. Por que isso acontecia com a minha mãe? Por que trabalhar que nem uma mula? Porque a minha mãe era realmente assim, aquela trabalhadora incansável, que ia trabalhar doente, que não faltava, que vendia as férias, que fazia tudo possível para colocar o dinheiro em casa. Por que ela não prosperou financeiramente? E isso me angustiava mais do que tudo. Porque minha mãe é muito sábia, muito inteligente. Quando ela foi fazer faculdade de pedagogia, ela só tirava 10, 9,5, 10, 9,5. Eu falava: como é possível que essa mulher não tenha prosperado financeiramente? Então foi aí que eu fui compreender de fato. No capitalismo não existe a igualdade de disputa. Você não sai do mesmo lugar que a outra pessoa para disputar em condições iguais. Enquanto não existir igualdade, você não existe meritocracia. É impossível existir meritocracia. E a partir daí foi quando eu tive a real conclusão. A meritocracia é uma das maiores mentiras da humanidade. Eu queria dar 2 pitacos só
para complementar tudo isso que Claro. você falou tão brilhantemente, Felipe. Eu acho que um dos grandes problemas havidos no Brasil de 30 anos para cá foi a substituição da teologia da libertação, das comunidades de base, pela teologia da prosperidade implantada pelos neopentecostais, que tem tudo a ver com isso que você acaba de dizer. Né? E a meritocracia, minha gente, ela só é possível quando todo mundo sai do mesmo lugar. Se eu saio na frente, eu vou chegar na frente, e isto não significa que eu tenha mérito nenhum em chegar na frente. A gente já volta. Eu converso com Felipe Neto, que lançou o livro Como Enfrentar o Ódio pela Companhia das Letras, já best-seller pelo país afora. E queria dizer o seguinte, entre as inúmeras qualidades de Felipe Neto, é chato, né, fazer elogios da cara da pessoa, mas tem que falar, é essa capacidade de fazer autocrítica. E não apenas em relação a atos lá atrás. Não, Felipe Neto fez campanha para as bets, por exemplo, e logo se deu conta de que, pá, isso não é legal. E imediatamente parou de fazer. E imediatamente disse que isto não era legal. E estamos aí, né, Felipe, enfrentando um problemaço, querendo pôr a tranca na porta depois da casa arrombada, né? Que é um outro fenômeno nacional e que tem tudo a ver com os marçais e com esse tipo de eleitor que a gente tem hoje, não é isso? Sim, tem tudo a ver com o que a gente falou no último bloco, dessa questão da teologia da prosperidade. E aí, não só a teologia, mas todo o argumento da venda do sonho de ficar milionário, né? Você tem uma população extremamente vulnerável que começa a ver no jogo do tigrinho a esperança da ascensão social. E aí ela vai se endividar, ela vai mergulhar de cabeça e a gente vai ter o colapso que a gente está vendo. O que a gente está vendo, gente, é a possibilidade de um colapso no Brasil. Os números são tão preocupantes e alarmantes que alguém ainda fazer campanha para cassino online, para mim, assim, é de uma nojeira, sabe, é de uma total falta de senso que eu não consigo descrever. Eu fiz da campanha durante mais ou menos 10 meses. Eu confesso que foi um momento de fraqueza, foi um momento em que todo mundo, ao fazer, né, me influenciou a achar que não teria nada demais. Eu fui leviano. Ao olhar para o lado, vendo todos os meus companheiros fazendo, e a proposta em cima da mesa sendo algo, um valor, um patamar financeiro que eu nunca tinha visto em uma campanha publicitária, eu falei, bom, tá todo mundo fazendo, né? Então, foi um dos grandes erros da minha carreira. Me comprometi a mudar isso e lutar contra isso e corrigir o que eu fiz, e o dinheiro completamente separado, investido em causas sociais. Não vai ser utilizado para nenhum ganho pessoal, para nenhuma compra de coisas para mim. Está sendo utilizado e vai ser utilizado sempre para campanhas sociais. Então, eu acredito que é preciso uma união entre legislativo, judiciário e população para o enfrentamento dessa epidemia, que se tornou uma epidemia no Brasil em relação aos cassinos online, que é um problema maior do que a aposta esportiva, né? A aposta esportiva, embora seja problemática, e ela pode ser regulamentada, como é em praticamente todos os países, sem necessariamente colapsar uma economia. Agora, o cassino digital, o joguinho imediato, que promete o ganho rápido, aquele que não tem nada a ver com você analisar o cenário de um esporte, estudar e tentar implementar, etc., que embora eu não aposte, eu entenda um pouco mais, mas o cassino online ele deve ser sumariamente e imediatamente banido e proibido da nossa sociedade. Ele é uma das coisas mais lesivas, corrosivas e terríveis que eu já vi desde que a internet surgiu. Talvez a mais. Então, enquanto ele não for proibido, a sociedade brasileira continua em risco. Um risco muito grande, muito forte, e esses cassinos digitais precisam ser eliminados da nossa vivência. Felipe, sem querer te criar nenhuma saia justa, porque essa é uma questão que eu também tenho uma porção de dúvidas, queria te ouvir sobre o lugar de fala. Olha, eu acho que existe lugar de fala,
há de se ter sensibilidade sobre determinados assuntos. Você não tem que ser porta-voz de uma luta que não é sua. Porém, isso não pode te impedir de ser um ajudante de uma luta, ou seja, auxiliar a luta das pessoas. Então, assim, né, qual é o meu lugar de fala? Praticamente nenhum, eu acho que nenhum. Eu não faço parte de nenhuma minoria, eu tô, né, no suprassumo enfim, dos favorecimentos. Então, eu Até não o vejo... Botafogo está se revelando maioria. A gente só vê verdade. botafoguense, camisa do Botafogo pelas ruas do Rio. Né? A minha minoria está deixando de ser. Mas é fato. Assim. Então, o que eu posso fazer? Como que eu posso auxiliar a luta das pessoas negras, pretas e pardas que sofrem diariamente com preconceito sistêmico? Não querendo ser o porta-voz delas, não querendo me colocar numa posição de liderar qualquer coisa, mas sim impulsionar, lutar por, mostrar às pessoas, dar voz às pessoas. É isso que eu venho buscando fazer, já tem bastante tempo que eu faço nas minhas redes. Então eu acho que existe sim essa questão de lugar de fala, mas também não pode ser levada ao extremo. Não é como se uma pessoa branca não pudesse auxiliar a luta de pessoas pretas. Então eu acho que enquanto você ficar com medo, não, eu não vou tocar nesse assunto porque senão vão me acusar de estar falando no lugar errado e tudo mais. Bom, então você vai ficar calado em casa, todo homem branco, hétero, cisgênero vai ficar só sentado em cima dos seus privilégios. Bom, não, eu considero que é minha obrigação, justamente por ser privilegiado, auxiliar aqueles que não são. O que não dá é para eu querer colher os frutos como salvador dessas pessoas. Isso é que eu não posso ser. Então eu me recuso a me colocar nessa posição de querer me vender como salvador, que inclusive é uma máxima até de Hollywood, né? O salvador branco. Né? O último dos moicanos, o último samurai. Tem sempre esses... Vem o homem branco norte-americano salvar todo mundo. Então não me coloco nessa posição e tento auxiliar o máximo possível. Alguém em especial foi importante na sua trajetória intelectual, no sentido de te abrir os olhos para coisas que você não percebia? Alguém, eu sei que deve ter muita gente, mas alguém em especial que você diga, não, esse cara foi um cara que, quando eu li, quando eu vi, quando eu ouvi, deu um eureka. Eureka não, porque eu acho que é muito difícil a gente ter assim uma coisa, né, que vai transformar tudo. Mas dois autores foram fundamentais nesse processo, eu considero que são brilhantes, que são Noam Chomsky, que está vivo, né? E recentemente tentaram matar ele na internet, mas ele está vivo. Tá vivo. E para mim, um brilhante pensador, não concordo com Sem tudo, dúvida. nunca vamos concordar com tudo sobre alguém, Claro. mas concordo com grande parte. Ele me deu um contato com a história norte-americana, com toda essa questão imperialista, a questão de Israel, da Palestina, enfim, manipulação midiática, tudo de uma maneira muito brilhante. Ele tem um discurso muito fácil de entender. E Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, para mim, se eu tivesse que dizer um nome que foi talvez o maior momento eureka, foi lendo Veias Abertas da América Latina. Um livro tão poderoso, mas tão poderoso que a extrema-direita tenta de todas as formas negar que seja real. Inventa que o Eduardo Galeano, na verdade, descobriu que estava errado, que ele teria desmentido a própria obra. Mentira! O livro é brilhante, perfeito e conta a história das nossas Américas. A história do sangue do nosso povo e de quantas pessoas foram mortas por conta do imperialismo norte-americano e esse desejo de dominância global. E o quanto a nossa população, nosso país, foi transformado em um escravizado dos Estados Unidos para que a gente não pudesse evoluir, crescer e se industrializar para atender essa demanda. Então, quando você lê aquilo, você compreende a essência do capitalismo, o que realmente norteia o capitalismo. E aí você vai, de fato, compreender qual foi o regime que mais matou na história da humanidade. Você sabe, olha, fico feliz de te ouvir citando esses dois. Você sabe que com o Chomsky eu fiz uma entrevista aqui na TVT, está no YouTube. Com o Galeano, infelizmente, não tive essa possibilidade. Mas o Galeano era uma figura assim, tão querida, porque também é apaixonado por futebol como nós, né, Felipe? Você sabe que durante as Copas do Mundo ele põe uma plaquinha na casa dele, né? Fechado por motivo de Copa do Mundo. Ele não atendia ninguém. Não, ele tem um livro sobre futebol, não sei se você leu, se não leu, procure, que vale a pena, chamado O Sol e a Sombra. É uma maravilha, é uma de crônicas, é uma maravilha, uma maravilha. Ele é uma figuraça. Grande figura, Eduardo Galeano, uruguaio. Felipe,
Em todo esse período, e eu sei que você teve uma depressão, e eu sei que você montou agora um organismo para cuidar. Entre as obras sociais que você está mantendo, tem uma voltada para a questão da depressão. Houve algum momento que você teve vontade de desistir, falar, não, para o mundo, eu quero descer? Poucos lapsos, assim, momentos em que, acho que quando minha mãe foi ameaçada de morte pelos bolsonaristas, né, através de uma ameaça muito contundente, né, um e-mail muito bem escrito e deixando muito claro que aquilo não se tratava de uma brincadeira, e sim de um grupo, né, um potencial grupo de extermínio que queria, de fato, ir atrás dela, com todos os endereços e números, foi um dos momentos em que eu falei, olha, talvez o melhor seja mesmo eu ir curtir meu dinheiro, ficar viajando e esquecer e deixar isso tudo para lá. Só que foi essa mesma mãe que me deu um senso de justiça que eu não consigo botar a cabeça no travesseiro e, como muitos outros influenciadores por aí, não fazer absolutamente nada com a escalada fascista e dormir tranquilo. Eu não consigo. Eu preciso dormir à noite. Eu preciso das minhas 8 horas de sono. Eu durmo de 7 a 8 horas por noite e eu preciso delas. Então, eu não consigo conviver com a covardia. Eu não consigo. E nem dos outros, nem a minha própria. E por isso fui tão enfático durante toda a questão do regime Bolsonaro, quando disse que aqueles que se calavam perante o fascismo, fascistas eram. O meu interesse ali, obviamente, não era falar sobre pessoas que não podem, obviamente, se manifestar, às vezes moram no interior de Santa Catarina, né, como foi um caso específico que me contou uma manicure do interior de Santa Catarina que me escreveu falando, poxa, Felipe, eu não sou fascista, mas se eu falar sobre isso, eu perco todas as minhas clientes. Então, para poder continuar comprando comida para minha casa, eu tenho que me abster. Tudo bem, essas pessoas eu compreendi, não são fascistas, mas aqueles grandes influenciadores, aqueles que têm o poder de mudar as coisas, aqueles que poderiam ter lutado e se calaram, são covardes e serão covardes para sempre. Se calaram em 2018, muitos começaram a falar em 22, mas ainda assim alguns de 2018 continuaram calados em 2022. Covardes, covardes, covardes. Não há outra palavra. E eu não consigo ser. Então, por mais que eu erre e depois peça perdão e corrija, eu prefiro errar pelo excesso do que pecar pela falta. Eu vou continuar lutando, vou continuar fazendo, e meu norte é justiça. Fazer justiça, tentar trazer justiça social, tentar melhorar um pouquinho a vida das pessoas ao meu redor. Se eu puder mudar 1% da vida das pessoas ao meu redor, eu sei que eu estou no caminho certo. E é isso que eu venho fazendo, esse tem sido meu norte. Você defende, como eu defendo também, a regulamentação das redes sociais. Claro que a extrema-direita chama isso de censura. É o rabo mordendo o cachorro, né? Porque é uma loucura você pensar a direita está defendendo liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a direita é contra o golpe, é uma maravilha. Você é ouvido, Felipe, sobre quem pode fazer esta regulamentação que urge no sentido de fazer com que essa coisa aconteça? Eu era bastante ouvido, participei ativamente da construção do projeto de lei 2630. O relator Orlando Silva, por sinal, um excelente deputado, fez um trabalho assim, dentro do possível, dentro da arte do possível da política brasileira. Ele fez um trabalho exemplar no 2630. Não era um projeto perfeito, era um projeto com várias falhas. Por quê? Porque precisava atender às demandas desses setores sombrios do parlamento brasileiro e, infelizmente, para atender essas demandas, o projeto tinha problemas graves, mas era o melhor que tinha, era o melhor que a gente ia conseguir, era o 2630. E eu trabalhei muito naquele projeto, enfim, claro que não chega nem perto do que o Orlando Silva trabalhou, o relator, mas eu fiz tudo que eu podia, mas desde que o Arthur Lira descartou o projeto e disse que ia criar um grupo de trabalho, nunca mais fui procurado, nunca mais fui ouvido, e não acredito que serei novamente. Com esse parlamento, não acredito que haja muito espaço para que eu seja consultado. Então, infelizmente, eu sou mais ouvido internacionalmente do que nacionalmente. Eu sou constantemente convidado, estava em Paris agora para um grupo de trabalho da Unesco, sou constantemente convidado pela Unesco e pela ONU para participar desses grupos de trabalho internacionais, para criação, construção de guidelines, orientação para países sobre como regulamentar a respeito desse tema, mas no Brasil eu não sou mais ouvido. Felipe, quem que é mais perigoso, o Trump ou o Musk?
Acho que excelente pergunta, Juca. Nossa, essa pegou na boca do estômago. Eu acho que o Musk. Eu acredito que o Musk, porque, em primeiro lugar, o Trump tem a questão da idade, aqui eu não quero ser etarista de forma alguma, mas o Trump já está aí num processo onde, depois desses 4 anos, o óbvio, né, é a aposentadoria. Então, a gente vai continuar tendo o Trump ali, mas como uma pessoa, um outsider, vamos dizer assim, acredito eu, né? Enquanto o Elon Musk tem a questão da juventude a seu favor, ou seja, a gente ainda vai ter aí muitas décadas de influência do Elon Musk, e o Elon Musk, ele tem um poder financeiro que ultrapassa o do Trump em muito, mas em muito. E estamos falando de Trump bilionário. O Elon Musk ultrapassa esse poder financeiro em muito. Então, pela megalomania dos dois, que é muito comparável, por essa insanidade criminosa dos dois, que também é muito comparável, o Elon Musk, para mim, representa um maior perigo, porque ele tem um projeto de poder, ele é um lunático criminoso ativo e ele está disposto ao que for para a implementação desses ideais de poder, incluindo perder bilhões e bilhões de dólares para comprar o Twitter e transformar numa máquina de propaganda neofascista. Então, uma pessoa que tem essa capacidade de injetar mais de 40 bilhões de dólares em algo, ver isso desmoronar, hoje vale, não sei, vale menos de 20, e para ele não muda nada, nada. O perigo que essa pessoa representa para a humanidade é incalculável. Perfeito. Felipe, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu vou te fazer 2 últimas perguntas e a resposta é seca. Tá. 6x1 ou 4x3? 4x3 sem pensar 2 vezes, mas sem pensar 2 vezes. Brasileirão ou Libertadores? Libertadores, por favor, vamos conquistar essa Libertadores, Fogão. Vambora, pra cima deles. Felipe, você é muito modesto, Felipe. Eu jurava que você ia responder os dois, por que não? Eu tô pelos sou dois. botafoguense, Juca, eu não tenho nada. Sei. O que vier tá ótimo. Sei. Eu sou muito amigo de 2 botafoguenses muito parecidos com você, Valtinho e João Moreira Salles. Eu sei o quanto ele sofre. Felipe, muitíssimo obrigado. Você que nos vê, tenho certeza, adorou. Sabe que toda quinta-feira, 9 horas da noite, estamos na TV Aberta de São Paulo, canal 44.1, na TV Quirimurê, na região soteropolitana, na TV Maricá, às terças e quintas, às 3 horas da tarde, na TVE da Bahia, sempre lembrando que é preciso confiar e fiscalizar, sempre.